Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do fracasso do PAC do Lula. Você lembra do PAC, o Programa de Aceleração da Corrupção, né? Aquele programa que o Lula prometia torrar uma grana infinita aí com projetos de empresas amigas, né, para ter lá o 20% de corrupção dele, aquela mesma esquema que ele fez no primeiro governo dele. Depois a Dilma seguiu também, continuou com o programa de aceleração da corrupção no governo dela e coisa e tal. E no final das contas não conseguiram entregar nada de significativo, e aí agora começou o terceiro governo Lula. O que eles falaram? Não, vamos fazer mais um PAC. Precisamos pagar o custo de tirar o Lula, tirar o pinguço corrupto da cadeia e botar na presidência da República. Tem um monte de gente que contribuiu para isso daí, que fez muita força para isso acontecer, e esse pessoal precisa ser pago, né? Vocês sabem que não sai barato esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Então o Lula resolveu fazer o novo PAC, ou PAC 3. Qual que é o problema do PAC 3? Ninguém tá nem aí pro PAC 3. Essa notícia foi sugerida por Campanha Peter Mesário Voluntário, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Lula quis fazer o PAC 3, né? O PAC 3, o grande objetivo, ele conseguiu atingir, que é o quê? Contratar um monte de obra inútil, torrar dinheiro como se não houvesse amanhã para ajudar os amiguinhos empreiteiros dele lá, né? Com dinheirinho lá, com a corrupção dele lá, e é só isso mesmo. Só que ele esperava que, além disso, o PAC 3 tivesse uma visão desenvolvimentista, que o povo ficasse empolgado com as obras do PAC 3. Só que fizeram uma pesquisa aqui, meu amigo, e o povo nem sabe que está tendo PAC 3 aqui, ó. 50% da população não tem nem ideia do programa, o que está acontecendo. Ninguém consegue dizer uma única obra do PAC 3. Diz aí, qual a obra do PAC 3 que tem aí? Ninguém sabe, porque não tem nada de significativo. É só obra com empresas amigas, empresas do governo. E tem, principalmente, muita coisa que é obra que o Bolsonaro fez e que o Lula está só inaugurando agora, né? Por exemplo, a principal obra que eles falam do PAC 3 aqui, que é o FIOL, a Ferrovia Transnordestina, que era um pedaço lá da ligação na Bahia, em algum lugar da Bahia ali, que ela foi toda feita pelo Bolsonaro, foi toda licitada pelo Bolsonaro, foi toda construída pelo Bolsonaro, agora está sendo inaugurada pelo Lula como PAC 3, não é obra do PAC, né? Como essa, tem dezenas de outras obras que ele está pegando só para inaugurar e dizendo que é obra dele, né? Então, esse tipo de coisa, o povo está percebendo isso. É o que eu falo para vocês, né? Esse modelo do PAC, do desenvolvimentismo, foi uma coisa que realmente já pegou o Brasil. Até hoje tem gente que elogia o comunista do Juscelino Kubitschek, dizendo, não, porque o Juscelino Kubitschek fez 50 anos em 5. Não, o Juscelino Kubitschek torrou dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele fez 50 anos de corrupção em 5 anos. É muita... fez aquele absurdo, cometeu Brasília. Olha só, não me entenda mal, eu gosto de Brasília, eu já morei em Brasília um tempo, gosto muito de Brasília. Mas a verdade é a seguinte, aquele troço ali é um galinheirinho do Brezhnev, né? Lá na Rússia, na Ucrânia, em todos os países antigos soviéticos, ele chama de Brezhnevka. Brezhnevka é o apartamento feito pelo Brezhnev. É a mesma ideia que o Juscelino Kubitschek copiou lá, o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, todo mundo comunista ali, né? Os três comunistas ferrenhos copiaram essa ideia de superquadra, de planejamento, de apartamento feito de concreto e coisa e tal. Copiaram essa ideia toda do cara lá, fizeram as Brezhnevka no Brasil, né? Eu fico cobrindo a guerra da Ucrânia lá, né? Por exemplo, outro dia em Belgorod, não, de que foi atingido em Belgorod? Ah, foi a superquadra, não sei das contas. O nome é o mesmo. Os caras não inventaram nada, Lúcio Costa não inventou nada, é o mesmo nome, ele copiou a proposta soviética do Brezhnev, de cidade planejada, de superquadra, de não sei o que lá, é a mesma coisa, igualzinho, impressionante. Brasília deu certo apesar do Juscelino Kubitschek, apesar do Lúcio Costa, apesar do, como é que é o outro comunista lá, o Niemeyer, apesar dessa comunistada toda, Brasília deu certo. Pra você ter uma ideia, Brasília, aquelas ruas comerciais ali, aquilo ali era para ser para dentro das superquadras, né? Hoje em dia virou tudo para fora. É onde tem a vida em Brasília, onde as coisas acontecem em Brasília, na área comercial ali, entre as superquadras, né? Por quê? Porque justamente fugiu do projeto do Lúcio Costa, né? Fugiu da coisa comunista dele. Ou seja, Brasília acabou sendo um sucesso apesar desses idiotas comunistas todos que fizeram aquela lambança que é o planejamento centralizado de Brasília, né? E, felizmente, a cidade cresceu
muito maior do que eles esperavam, hoje em dia tem uma vida própria Brasília. Mas a mesma coisa, o Juscelino Kubitschek foi um corrupto, ele também fez 50 anos de corrupção em 5 anos, esquece gasto governamental. Governo sempre gasta errado, sempre, 100% das vezes. E aí me veio o Lula tentando repetir essa história. E é o que eu falo, isso no passado funcionava, porque tinha pessoas que não pensavam, que não tinham argumentação para ver o absurdo que são esses investimentos estatais, né? E aí fica com essa ideia, não porque vamos fazer um parque, que nós vamos investir, não sei o que lá, e vamos fazer coisa e tal. Aí agora, com a informação descentralizada e distribuída, eles falam, não, vamos reativar a refinaria lá do Nordeste, lá qual foi a refinaria, sei lá qual foi a refinaria, que eles já enterraram não sei quantos bilhões de reais para fazer a refinaria lá, e agora querem botar mais dinheiro ainda, tá dentro do PAC esse negócio, né? Ou seja, não cola mais, esse tipo de coisa não tem mais apelo popular, a população não percebe. Eles falam aqui, ó, olha só que coisa curiosa, é o que eu falo para vocês, a tendência da descentralização é tão grande que até o mais comunista, o mais socialista acaba se rendendo a ela. Eles falam uma pergunta aqui, ó, aqui, eles reclamam que 50%, aqui ó, outros projetos, como Farmácia Popular e o Bolsa Família, mantêm índices de aprovação próximos de 80%. Ou seja, enquanto o PAC, que é uma porcaria centralizada, que o Lula investe montanhas de dinheiro para, principalmente, corrupção, principalmente para ajudar os empreiteiros amigos dele, mas queria que isso desse uma imagem boa, não consegue imagem boa, né? Só 44% está aprovando o novo PAC, né? A maior parte nem sabe o que é. A Farmácia Popular e Bolsa Família tem índice de aprovação mais alto. Por quê? Porque são distribuídos. É o que eu falo para vocês, o governo não serve para nada. A melhor coisa... A coisa menos pior que o governo pode fazer com o dinheiro que ele arrecada é entregar esse dinheiro na mão das pessoas. A coisa menos pior que ele pode fazer é isso. E aí, ou seja, esses produtos descentralizados, esses programas descentralizados, esses fazem mais diferença, né? Ok que o Bolsa Família é um programa, mas não é do Lula, né? A verdade é a seguinte, é um programa do Bolsonaro, porque até o Bolsonaro tomar o poder, o Bolsa Família era merreca, era R$190 por pessoa. Foi o Bolsonaro que botou a 600 pratas esse negócio, né? Então, ou seja, é errado nesse caso é dizer que é um programa do Lula, mas o Lula está dizendo que está feliz porque o Bolsa Família é bem reconhecido. Repara aquilo que eu falo para vocês, né? A informação descentralizada faz com que as pessoas percebam a inutilidade do planejamento central. Estruturas hierárquicas muito grandes ficam obviamente falhas, começam a falhar. O descentralizado ainda ajuda. Agora, a questão seguinte é que as pessoas começam a se perguntar assim, pô, para que precisa? Se vai pegar imposto das pessoas para depois devolver o imposto para as pessoas, por que não deixar o dinheiro na mão das pessoas direto, né? Para que o governo nessa história? Qual que é a utilidade do governo, né? Ou seja, o fato é que o Lula está chorando aqui, está dizendo que precisa fazer reunião mensal para mostrar as obras, a SECOM está preparando uma grande campanha de divulgação pela mídia tradicional socialista, que ninguém vai ver, porque ninguém mais assiste televisão. Então estou falando que não sei o que lá que tem que falar, porque o PAC vai revolucionar o Brasil e não sei o que lá, vai revolucionar o bolso dos empreiteiros, né? Para isso que foi feito, né? Ou seja, essa é a choradeira do Lula. O Lula torrou uma grana enorme com o PAC, um dinheiro que ele não tem, que está aí o Haddad querendo criar mais imposto, taxar mais coisa, inventar mais taxa, inventar mais imposto para poder bancar essas brincadeiras do Lula. Gastou um dinheiro que não tinha e não consegue ter apoio, não consegue ter dividendo político em cima disso daí, né? Tudo bem que é aquilo que eu falei para vocês, isso não era o objetivo desde o início, o objetivo era dar dinheiro para a galera que botou o Lula lá, é bancar o custo, tirar o presidiário da cadeia e botar o pinguço corrupto sentado na presidência da República. Mas eles tinham essa ilusão de que isso também daria popularidade para o Lula, né? Que isso também ia ser bacana, igual o Juscelino Kubitschek, não sei o que lá, esse pessoal fala, não, que o governo vai investir, vai fazer isso e vai fazer aquilo. Comunistas, filhos de uma... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.